Em Semeando a Boa Semente, volto neste vídeo para cumprir a promessa que fiz no vídeo anterior, para continuar falando sobre a importância do credo apostólico, naquilo que os apóstolos creram e crendo confessaram. Eu estou usando a revista da SOCEP com o tema Creio e Confesso, já citei no vídeo anterior, uma revista para a Escola Bíblica Dominical com 13 lições. Eu estou extraindo algumas informações, até porque no vídeo seria muito difícil estender muito a minha fala, mas alguns pontos que são curiosos e vale a pena a gente considerar. No entanto, e para abrir esse vídeo, eu gostaria de mais uma vez ler o credo apostólico e incentivar, claro, você a pensar e a repensar sobre ele. O credo apostólico diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, e eu fiz uma observação no vídeo anterior, católico aqui, o termo significa uma igreja geral, universal, que não é a igreja universal, é a igreja em que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui então diz: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E seria tão bom se eu tivesse tempo para considerar cada item desse credo. Mas certamente você vai poder pesquisar um pouco mais. Eu estou apenas aguçando o seu conhecimento, a sua vontade, para então entender melhor o que está colocado em cada frase, em cada palavra desse credo apostólico. E na semana passada, no vídeo passado, melhor dizendo, eu prometi que falaria sobre os objetivos ou a função do credo apostólico. A razão de ser, então, vamos dizer assim, do credo apostólico, com 4 possibilidades que vão designar a função, então, do credo apostólico. A primeira é exatamente a questão batismal, que tem a ver com o batismo. E quando pensamos nisso, na igreja primitiva e de lá para cá, não é? Para que a pessoa pudesse ser batizada e aí ingressar e se tornar membro da igreja, ela deveria recitar na hora do seu batismo o credo apostólico. Como que dizendo: eu sei, eu conheço, eu não estou vindo para cá de qualquer maneira ou por qualquer outra razão, mas eu creio, né, em Deus Todo-Poderoso, e assim seguindo toda a linha do credo apostólico. Então, um dos primeiros objetivos do credo apostólico era dar ao principiante, ao iniciante na fé, né, a condição de ele raciocinar sobre a importância de crer. Em segundo lugar, o credo tem exatamente a ideia da instrução. Ele é instrutivo. E certamente o principiante, ele precisa de instruções. E como instrutivo, ele é um roteiro para a instrução doutrinária ou doutrinal. A pessoa precisa saber a respeito de Deus, quem é Deus, a respeito do plano de Deus, a respeito de Jesus e como é que esse Jesus veio ao mundo,
e todas as questões ali, né, na vinda de Jesus. O Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, vai por aí, não é? A importância dessa crença. Depois, aonde está Jesus agora, o que ele está fazendo e o que ele há de fazer, não é? A ressurreição da carne, a vida eterna. Então, quando a pessoa tem essa visão geral do que é a vida cristã, seguindo a Jesus, ela se fortalece espiritualmente falando. Então, o credo tem a ver exatamente com essa proposta, é instruir o principiante. Em terceiro lugar, ele é doutrinário, não é? Tem uma função doutrinária. Ele, com tantas heresias que surgiram naquele primeiro tempo e continuaram surgindo, e ainda hoje, não é? Surgem, certamente, o esboço do credo, da crença em Jesus Cristo, é muito importante para aquele que quer aprender, para aquele que quer conhecer, para aquele que quer fazer a coisa correta, segundo ensina a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, o credo é também doutrinário. Ele mostra, ele cria algo que é preciso seguir. E ele está seguindo, ou ele está sendo indicado extraído, melhor, da palavra de Deus. Em quarto lugar, como função ou objetivo do credo apostólico, então, nós temos a questão litúrgica. Quando a igreja está reunida, quando a igreja se reúne para adorar a Deus. Durante o culto, então, no princípio, lá no primeiro tempo e muitos anos, séculos depois, né, o credo ele era apresentado e ele passou a ser assim recitado durante o culto. E ele era recitado como uma expressão de adoração a Deus. Recitado como expressão de adoração a Deus. E certamente, se eu digo recito o credo apostólico, estou fazendo realmente algo mostrando a Deus o que eu creio e creio naquilo que Ele tem colocado para a minha ou para as nossas vidas. Então, nós precisamos considerar o credo apostólico como algo assim muito importante. Parece-me que tem sido desprezado já há muito tempo da igreja cristã evangélica, por exemplo, né? Não se ouve falar, não se vê com quanto ela tem todo nesse calabouço, ela tem tudo que mostra esses aspectos, mas o credo em si me parece que ficou meio de lado. Mas vamos considerar algo também interessante, a questão do credo. Credo apostólico não é só não foi só esse credo que apareceu. Existiram outros credos, né? Alguns credos importantes, os três mais importantes, eles são os credos, deixa eu localizar aqui, interessantíssimos, né? Nos 5 primeiros séculos eles surgiram, vários credos, mas os três mais importantes que surgiram foi o credo apostólico, o credo constantinopolitano, melhor dizendo, e o credo de Calcedônia. Esses são os três mais importantes. Outros, claro, existiram com menor importância, não foram tão destacados, mas foram criados também com base na Bíblia, com base nos ensinamentos de Jesus Cristo. É tão interessante pensar isso, não é? O credo apostólico, ele alcançou a sua forma, essa que eu acabei de ler, não é? Alcançou a sua forma atual por volta do 7º século. Olha bem, 7º século, ele alcançou a sua forma atual e certamente está muito bem elaborado, creio eu aceito assim dessa forma, não é? É uma confissão de fé na Trindade, como eu disse anteriormente, uma confissão de fé na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É algo extraordinário. E o credo apostólico, então, é algo que deve ser estudado, praticado, mais do que estudado, não é? Entendido
e praticado. Na igreja primitiva, os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 42. Então, os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos estavam ensinando. É muito interessante pensar nisso. E há outro versículo que eu separei aqui, está em Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20, que diz, não é? Edificados, Paulo dizendo aos Efésios, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra da esquina. Edificados, pois, olha que interessante, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. O cristianismo está edificado naquilo que os apóstolos ensinaram, porque aprenderam de Jesus e ensinaram e passaram, e esse passar dos ensinamentos vem até os dias de hoje. A pureza, é muito importante pensar que a pureza doutrinária, ela é vital à sobrevivência da igreja. E, infelizmente, a gente tem visto por aí, não é? Ao longo dos séculos, nos tempos, e agora no nosso tempo, nós temos visto, infelizmente, a doutrina muito misturada, com muitas coisas sendo acrescentadas, colocadas e que não têm sido extraídas da própria Bíblia. É verdade que a pureza doutrinária, o que é que a Bíblia de fato ensina, isso é importante. Nós queremos contextualizar a igreja, e eu acho que é preciso mesmo aproveitar tudo aquilo que é de bom, que a gente pode usar hoje para a igreja, mas não podemos fazer confusão desse contextualizar com o colocar ou inserir coisas que não tem e não estão na própria palavra de Deus. Então a pureza doutrinária, ela é vital à sobrevivência da igreja. E quando eu estou dizendo sobrevivência da igreja, agora estou pensando naquela primeira fala, não é? É a igreja de Jesus Cristo, que ele disse: edificarei, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Finalizando, eu trago aqui, porque tirei lá da revista essa informação de Philippe Melanchthon, falando sobre a questão da crença, a questão da fé. Ele diz algo também muito importante. Ele foi um grande reformador lá do século XVI, Melanchthon. E ele diz assim: nenhuma fé é firme se não é mostrada em confissão. Se eu tenho uma fé e guardo para mim apenas, as pessoas não sabem da fé que eu tenho, então essa fé não vale. Né? Segundo Melanchthon, a fé que vale é aquela que é mostrada, aquela que as pessoas conhecem, porque eu creio e confesso. É muito importante pensar nisso. E eu espero que com esta fala, com esses 2 vídeos, eu tenha pelo menos despertado em você o desejo de conhecer um pouco mais desse credo apostólico. E mais do que isso, conhecer ainda mais e se aprofundar nas doutrinas bíblicas. E certamente estar sendo edificado, crescendo e se fortalecendo espiritualmente. Pensa nisso. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida.